Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast especial Mês da Mulher. E hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, a força da mulher que ora. E para estar falando sobre esse tema, estou aqui recebendo três preciosidades do Senhor. A Stephanie, que vai falar um pouco sobre ela. Muito obrigada, por estar aqui, pelo convite. É uma honra poder estar junto com vocês. Então, como a Josi falou, eu sou a Stephanie, sou mãe de uma menina de 1 ano e 3 meses, então uma bebezinha. Também atuo na área da psicologia, como psicologia clínica, no atendimento clínico e na neuroavaliação, na avaliação neuropsicológica. Fora isso, todos os outros nossos papéis, né? Então, ainda tem que cuidar da casa, ser filha, esposa. Então, todos os demais papéis também ainda vão se acumulando nas nossas vidas, né? É isso aí. E também estamos recebendo aqui a Lene. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão assistir isso. Meu nome é Darlene Ribeiro, mas pode me chamar de Lene daqui para frente. Eu sou, primeiramente, esposa, engenheira eletricista, empresária, pós-graduanda em turismo, estagiária em turismo. Então, a gente vem aqui e ainda tentando galgar mais um papel na vida, que é ser sempre uma mulher de Deus e uma intercessora da minha casa, sempre presente na presença do Senhor. E aí a gente vai acumulando alguns papéis e tentando ser excelente em todos eles, porque esse é um dos lemas da mulher. A gente quer fazer tudo com perfeição, não é mesmo? Exatamente. E também estamos recebendo aqui a Jaque, gente, uma preciosidade, e ela também vai falar um pouco sobre esse papel. Isso vai se apresentar. Olá a todos, meu nome é Jaqueline, eu sou mãe, principalmente mãe e esposa, serva do Senhor, sou formada em pedagogia, mas não atuo, mas isso não faz com que eu não goste das crianças, sou avó e exerço tantas outras funções que, como toda mulher, exerce na vida dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor. E nós seguimos a vida assim. O Senhor nos chamou para fazer diferença. Ele disse que nós somos sal da terra. Então, nós mulheres temos levado isso muito a sério. E aqui estamos para fazer mais uma vez parte, mais uma fatiazinha desse bolo para a gente seguir em frente, nos alimentar e alimentar quem precisa. Essa aí, meninas, assim como elas se apresentaram, né? Eu sou a Josi, também sou esposa, eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou pastora, cuido de um ministério, cuido de mulheres e desenvolvo vários papéis na sociedade. Sou formada também, sou professora de arte, sou formada em técnica de segurança do trabalho, bombeira civil, tantas outras funções. Mas um dos papéis mais importantes que eu vejo dentro de tudo isso é ser uma serva do Senhor. Como ser uma mulher posicionada em Deus nesses dias tão corridos que nós temos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como todas essas meninas que aqui estão, que têm desenvolvido vários papéis dentro da sociedade e também dentro dos seus lares. Então, a mulher de hoje, ela vive muitos papéis: esposa, mãe, profissional, serva na igreja. Muitas vezes a rotina é corrida, sim, é corrida, cheio de responsabilidade. E parece que o tempo para Deus, onde que fica? Fica pequeno, isso mesmo. E eu vejo muitas mulheres falando assim: como que eu vou tirar um tempo de qualidade para Deus? Às vezes até se cobra, porque não tem esse tempo de oração, devido a todas essas atividades no dia a dia. E hoje nós queremos trazer aqui numa pequena conversa, mas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aí, e talvez você vai se encontrar dentro de um desses papéis que nós desenvolvemos na sociedade, e ainda assim nós conseguimos achar um tempo, né, dentro do nosso dia a dia para nos conectar com Deus, porque sem Deus a gente não consegue desenvolver todos esses papéis.
E falando sobre esses papéis, eu quero trazer aqui um pouco a Stephanie para falar sobre a mulher e seus muitos papéis. Sim. E responsabilidade, né? E ainda começar, né? Disparando a nossa conversa aqui. Bom, a mulher, ela sempre foi muito significativa em toda a história. Não existe um lugar histórico que não haja uma mulher importante acompanhando toda essa história e apoiando toda essa história. E não só nos bastidores, mas ativamente também. E isso também acontece na Bíblia. Então, durante a nossa leitura bíblica, a gente vai identificar diversas mulheres importantíssimas com seus diversos papéis e atuando de diversas formas. Muitas vezes, quando a gente traz dentro do grupo de mulheres o debate sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, a gente fala, meu Deus, é impossível, né? Que mulher é essa? Como que ela consegue fazer tanta coisa? Mas dentro da nossa cultura, do nosso dia de hoje, a gente também faz muitas e muitas coisas e ainda tenta manter muito do que a mulher virtuosa traz. Então, hoje, quais papéis, né, que são da mulher? Durante a história, a gente viu uma construção de mulher que cuidava apenas da casa, que cuidava da criação dos filhos, e com o passar do tempo, a mulher foi ganhando outros lugares. Muito por contextos de sofrimento, de ausência, que a mulher foi tendo que sair desse papel do lar, da casa, para fazer outras coisas, para exercer outros papéis. Então, parte disso aconteceu na guerra. Então, quando os homens eles trabalhavam nas fábricas, eles foram para a guerra. Faltou mão de obra, aí a mulher passou a ser aceita como mão de obra. Depois começou o movimento de conseguir atender aqueles que eram minorias. Aí a mulher passou a poder ter toda uma questão de luta por isso, mas a mulher passou a poder votar, a ter algum tipo de voz dentro da área política. Depois, antes disso, ela começou a poder participar da educação, mas não de forma ativa, só como ouvinte. Então a mulher ela foi conquistando seus espaços de maneira muito suada, difícil, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre esses muitos papéis, aonde está a nossa identidade. Porque a gente não pode perder a nossa identidade no meio de tantos papéis. Sim. E não desmerecendo todas essas conquistas que são muito importantes, né? E que trazem a gente para onde nós estamos hoje. Mas convidando, né, nós quatro aqui, porque também tem uma Preciosa ali, né? Ela falou só de três, mas convidando a gente a refletir sobre isso, né? Porque o quanto que os nossos papéis podem fazer com que a gente perca a nossa identidade. E algo que Deus trabalhou muito em mim quando eu vim, né, para a igreja e comecei a ser tratada e a cuidada por Ele. Parte é na vaidade, então eu fiz um propósito de ficar sem maquiagem nem nada. Uma pessoa que não ia na padaria e passar um lápis no olho limpinho. É Entendeu? desafiador, né? Nossa, mas foi muito legal, porque as pessoas falam, nossa, Stephanie, como você tá sem graça? Aconteceu alguma coisa, que habituados a me ver maquiada. E eu me sentindo linda. Porque quando a gente está com a identidade em Deus, as coisas são totalmente diferentes e parecem loucura porque é natural. Então, um ponto inicial para a gente poder conversar, eu acredito que é muito isso, a questão da identidade. Porque esses papéis não podem roubar a nossa identidade. Mas qual a identidade? A identidade em Deus. Não é a identidade da cultura, de que a mulher só faz e acontece, de que a mulher tem que ser mais forte, mais poderosa, porque a gente só ganha papel, né? A gente só vai ganhando papel. Então, tá, eu sou mãe hoje, né? Tenho minha filha de 1 ano e 3 meses, sou profissional, então tenho que ser excelente profissional, estudar muito bem e ser uma excelente aluna. Então, pois, Stephanie, você não faz mais nada, sua obrigação é estudar, você tem que tirar notas boas. Atuo na clínica, então tenho que sempre estudar para conseguir ajudar meus pacientes e fazer as avaliações, um monte de relatório, escrever bem. Aí eu tenho que conseguir ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, tá? E aonde fica quem eu sou no meio de tantos papéis? Exatamente. Por isso que a gente fala, né, a força da mulher que ora, né? Porque quando nós oramos, quando nós nos conectamos com Deus, nós conseguimos decifrar todos esses papéis e achar o que realmente é mais importante dentro de tudo isso, que é a oração. Porque a oração é algo que vai nos conectar com Deus e que vai nos dar a direção para os próximos passos. Às vezes a gente levanta no decorrer do dia, né? Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tantos papéis? Aí você para aquele minutinho, aquela oração curtinha, mas que você fala, Senhor, que você para e fala com o Criador. E o Criador, ele vem ali e te dá a direção. Então, pode. Esse tempo de oração, ele organiza, né, que a Jesus trouxe, ele organiza todos os nossos papéis.
e ele organiza por prioridade, né? Então, mesmo que eu vou passar, por exemplo, né, alguém que é registrado vai passar 8 horas trabalhando naquele dia, mesmo que o tempo maior esteja no trabalho, o meus demais tempos, né, ali, meus outros papéis, eles precisam ter uma qualidade e uma intensidade, mesmo que não tenha tanto tempo, né, mesmo que eu não consiga competir no tempo. Ele acaba sendo diluído, né? Em meio ao seu trabalho, em meio às tarefas do dia a dia. Então, durante o dia, naquele seu período de trabalho, ainda que seja 8 horas intensas, mas você faz uma ligação para o seu pai, para sua mãe, você é filha, o seu esposo te liga, você é esposa, né? A criança precisa de alguma coisa, quem está cuidando da criança te liga, você é a mãe. Auxilia. E nisso tudo você tem que ser a Stephanie também, né? A gente tem que ser a gente mesmo. É preciso muita ajuda do pai para a gente conseguir tudo Não tem isso. como dar conta sozinha, Não. né? Não tem como dar conta sozinho desses muitos papéis. Sim, Uma coisa assim que eu acho interessante, que eu ouço de algumas pessoas, mas será que é possível manter uma vida de oração, mesmo no meio da correria? O que vocês acham, menina? Ah, com certeza. Quando a gente fala de oração para uma pessoa que não tem conexão com Deus e não buscar intimidade com Ele, parece que a oração é somente a oração de joelhos. E não é isso. Um amigo, quando você conversa com um amigo, você liga para ele, você já começa falando. Uma amiga, vou ligar para Josi. Josi, aconteceu isso, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Você não vai falar assim, oi, Josi, minha amiga, tudo bem? Você não tem, geralmente, um script para começar a falar com ela. Ou se eu vou falar com a Josi, se eu ir para o canto da parede, ligar do celular do meu ouvido direito ou esquerdo. Só assim que eu posso falar com a minha amiga. E não é. Quando ela é sua amiga e você tem intimidade, que essa intimidade ela é desenvolvida cada vez que você fala com a pessoa, ou você, como a gente fala de oração, quando você vai falar com Deus, essa intimidade ela vai sendo desenvolvida cada vez que você fala com Ele. A minha irmã está passando por alguns processos e ela precisa que uma graça seja concedida para ela. E aí eu peguei e falei para ela assim, olha, quando você receber essa graça, por gentileza, você me avisa, porque eu vou parar de pedir para Deus. Porque às vezes eu estou lá no computador e falo, ela precisa disso. Eu falei, Senhor Jesus, você sabe que ela está precisando, né? Então, eu fiz uma oração. Eu intercedi por Sim. ela naquele momento. E, por exemplo, eu lembrei que eu preciso interceder por esse pedido no momento que eu estou digitando algo no computador e tem uma pessoa ao meu lado. Então, eu não vou parar aquilo ali, ajoelhar no meio do escritório, por exemplo, para orar por esse motivo. Existem orações que você precisa de mais reverência? Sim, existem. Mas a qualquer segundo você pode falar com seu melhor amigo, que é nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Assim, ó Deus, Pai, porque a gente se refere a Deus no momento que a gente está precisando, né? Pai, olha aqui por mim, meu papai. Estou precisando disso. E não precisa de tanta formalidade para você começar uma oração. E essa oração simples, de que você lembra intercedendo, pedindo algo, agradecendo. Às vezes tem momentos do meu dia que eu moro em Nazaré Paulista e lá é muito, muito bonito. E que eu nunca perca esse sentimento que eu tenho olhando para a paisagem. Então, fazendo estágio na prefeitura, da janela a paisagem é muito bonita. E nem sempre, mas algumas vezes eu olho e falo assim: obrigada, meu Deus, por estar numa cidade que eu gosto tanto de estar e por o Senhor ter preparado tudo isso para nós, porque tudo que o Senhor fez é tão lindo, é uma oração. E às vezes você sente essa necessidade de falar com ele e agradecer e mostrar para ele que você está percebendo que aquilo que ele fez é bom. E às vezes você está mexendo no celular, talvez um celular que você quis tanto, e você lembrou, falou, nossa, eu consegui essa graça, eu consegui isso. E você pode falar com ele e agradecer mexendo no celular. Sim. Concordo. Tem uma reunião que a gente fez, que a gente falou muito de mulheres, que a gente falou sobre colocar Deus numa caixa. Então, é como se a gente tivesse uma expectativa de que ele sempre vai falar, ouvir e agir de determinada forma. E a gente acaba nisso proibindo, entre aspas, porque Deus ele é um Lorde, né? Ele respeita,
né? O espaço que a gente dá para que ele atue. E aí a gente acaba sempre esperando que ele atue naquele formato. E não dá abertura para que ele faça coisas muito maiores e muito melhores para a gente, né? E tem uma coisa também que é importante, é que em meio à oração também, a gente acaba achando que a nossa oração nunca é suficiente. Uhum. A gente tem isso também. Então, a minha intercessão, ela é muito mais eficiente para o próximo do que para mim. Então, eu acabo colocando Deus do impossível para o outro, mas não do impossível para mim. Num clamor muito mais intenso, né? Exatamente. Uhum. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque com a mesma energia, com a mesma força que você intercede por uma outra pessoa, você tem que ter consciência de que você vai orar por você mesmo e Deus está ouvindo e Ele vai agir. Uhum. Então, toda vez que orar, seja lá como for, da forma que for, onde for, creia na sua oração, porque ela dá vitória para o outro, mas dá vitória para você também. E depois eu conto mais sobre isso. E hoje eu quero trazer vocês aqui para refletir um pouco como Deus continua levantando ainda as mulheres de oração, que vem impactando suas famílias, vem impactando até mesmo essa geração, né? Porque a gente está vivendo num período que muitas vezes a gente encontra com pessoas, com mulheres, e um pouco do que nós temos de Deus para falar para elas dá uma direção, né? Uhum. E não é porque nós estamos de joelho, eu até brinco lá com as meninas, que eu que sou pastora, no caso, né? O telefone pastor toca o tempo inteiro. Pastor, ora por mim, pastor, ora por essa causa, ora por isso. E eu falo assim, gente, se eu parar e me colocar de joelho por cada pessoa que me pede oração, eu não vou fazer os meus. Ia passar o dia Tem inteiro que de ter joelho. joelho. E aí é o momento que eu tô ali orando e eu tô dirigindo e eu falo com Deus e oro, intercedo por aquela pessoa. Então, como que nós vamos impactar essas outras mulheres? Sendo o exemplo, né? Sim. Porque ela vai se espelhar sempre na sua fé. E eu vejo que tem mulheres que. Tem até uma amiga que ela não está aqui hoje, mas eu creio que no próximo ela vai estar. E ela fala assim: amiga, você anda tão pertinho de Deus, eu tô precisando disso, fala com ele aí. Eu falo para ela: olha, você também pode. Ela fala assim: não, mas você está mais perto de Deus. Mas o que eu quero trazer para você, né, mulher que está em casa nos assistindo? Como as pessoas, como a sua fé vem impactando outras mulheres, né? E isso vai fazer com que elas também estejam mais perto de Deus. E trazendo aqui um pouco mais sobre esse tema, né, maravilhoso, quero ouvir também um pouquinho, inovando a vida de oração no dia a dia. Cá, Jaque, fala um pouco sobre isso. Falar de oração, para mim, é como a gente já disse aqui, né? Para mim, oração, ela não é engessada, ela não é uma caixinha, como foi colocada. Eu admiro uma pessoa que ela tira o seu tempo ali para fazer suas orações de joelho. Eu tenho também meu tempo, mas para mim, o mais importante é orar onde eu estiver. Não Em todo importa. o tempo. Quando eu tomava conta das mulheres ali em Bom Jesus dos Perdões, eu costumava dizer para elas que não importa se você estiver na pia lavando uma louça, não tem problema. Deus já falou comigo, por exemplo, eu passando aspirador na casa, eu senti a presença de Deus ali naquele momento. Já falou comigo numa pia, ensaboando, lavando, olhando uma paisagem bonita da minha janela. Então, assim, Deus ele não é engessado. E eu sempre digo, não importa onde você esteja, que foi o que você disse, Lê. Às vezes a gente está sentada, sei lá, conversando com alguém, fazendo qualquer coisa que seja, e você lembra, olha, eu recebi um pedido de oração assim, você não vai realmente, às vezes, ter como ajoelhar e orar, mas a sua intercessão ali, ela vale milhões. Sim. É impagável. Porque você lembrou, você trouxe a memória, você falou com Deus. Deus, ele ouve a gente onde estiver, do jeito que estiver. Se tiver vestido, ele ouve. Se tiver despido, ele ouve. Se tiver maquiado, ele ouve. Se tiver sem maquiar, ele ouve.
Se você estiver no banheiro, ele ouve. Se você estiver dentro do carro, ele ouve. Não interessa, a palavra de Deus diz que ele nos vê, ele nos encontra no mais profundo abismo. Então, isso quer dizer que ele não nos perde do radar dele. Então, por que a gente vai perder tempo eu não posso orar agora? Você pode sim, abre ali, sei lá, sua Bíblia, coloca um pano no rosto, vai ao banheiro. Se te der vontade, ajoelha. Se não der vontade, ali em pé mesmo, faz uma oração. Eu tive uma experiência muito difícil, que Deus falou comigo, eu tinha acabado de sair debaixo do chuveiro. E eu falei com Deus, de alguma forma ali me respondeu, eu não entendi, mas eu fui entender depois. Então não importa onde você esteja, como esteja, não importa o ambiente, o que importa é que Deus está sempre conosco, nos olhando. Sim. Ele tem o nosso nome escrito assim, ó, na palma da mão dele. Então não perde tempo. Onde você lembrar, como já foi dito aqui, olha, tem alguém precisando, faz ali na sua mente uma oração rápida. Pai, entra lá com poder. E ele vai agir. Ele age lá e age cá. Age lá na causa que está sendo necessária. E age na sua vida aqui, porque aquele momento demonstra o que ele tem na palavra, que é nós cuidarmos uns dos outros, estarmos juntos, termos comunhão, nos preocuparmos, amar o seu próximo como se fosse nós mesmos. Então não perde tempo não, só faz o que o Pai pede. Eu acho uma coisa interessante também, que às vezes eu recebo, e eu chamo bastante atenção das meninas, né? E ele fala assim, pede a oração pra gente, né? Mulher, ela sempre vai conversar com outra mulher. Esse é fato, né? E aí fala assim, ô Josi, ô Stephanie, ora por mim, porque eu preciso tomar tal decisão, ou então porque eu tô passando por essa situação. E aí você vai lá e você ora. Só que nós precisamos aprender uma coisa, meninas, que eu sempre chamo a atenção. Quando a gente se põe à disposição de orar, espera também a direção do Senhor. Porque muitas vezes você pede oração e aí você quer dar uma ajudadinha para Deus, quer ajudar Deus em algumas questões. Ele não precisa de ajuda. Porque, não é assim, eu orei agora já vai vir o resultado, né? Sim. Não. Deus, ele vai trazer a resposta na hora certa. Por isso que fala lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Porque muitas vezes as mulheres, trago para as mulheres, porque nós só lembramos de orar quando o negócio está apertado no último. E aí, apertou no último, você quer já que desaperte naquela primeira oração. Então, a gente tem que orar sim e temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque ele responde, como a mesma já que aqui mencionou, né? Estava saindo do chuveiro, algo que ela já estava conversando. Ela não conversou com Deus naquele momento, né, já? Não, já vinha conversando. Ela já vinha conversando com Deus. Na verdade, falando rapidamente sobre isso, aquele dia especificamente eu tinha passado muito mal, eu não sabia do que estava acontecendo, eu estava fora do país, e quando eu saí, eu cantei assim, um louvor que eu particularmente não gosto, que é de Jó. Como pode ainda adorar, né, e tudo mais. Então, na hora que eu estava saindo do chuveiro, a frase foi, eu olhei para cima, do jeito que eu estava, quem está debaixo do chuveiro não está vestido com roupa, não é? Então, do jeito que eu estava, eu olhei e falei, Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tomou o quê? E depois eu tive a resposta. Aí alguém, talvez, possa dizer assim, mas isso não foi uma oração. Foi uma oração, porque foi algo muito simples que eu falei com o meu pai. Porque eu não estava entendendo aquilo. E eu sabia que no meu íntimo aquele louvor não falava comigo. Então eu falei com ele que podia me ajudar. E depois ele me deu a resposta. Né? Então isso quer dizer, às vezes, como a Josi disse, Deus vai responder rápido, mas nem sempre vai ser rápido. Nesse meu caso foi instantâneo. Mas existem situações que é necessário esperar. Uma outra coisa, só para concluir rapidinho, o ano passado meu pastor Antônio Márcio, ele pregou
eu estava querendo uma certa. Eu queria adquirir um certo objeto, e aí o pastor Márcio, em meio à pregação, ele falou assim: Deus vai te dar o que você quer, mas não do jeito que você quer. E eu insisti, como aquela viúva que bateu lá na porta do juiz 3 vezes, ficou importunando ele. Eu falei: eu vou importunar, porque eu sei que se eu importunar, se aconteceu com a viúva, vai acontecer comigo. Só que depois dessa palavra, eu falei: então, acho que não é mais para importunar, né? E aí a resposta veio agora, há alguns dias, do jeito que o Senhor preparou, mas não do jeito que eu realmente queria. Uhum. Com todas as pedras, adereços e tudo mais. Não. Veio do jeito que eu precisava. Então, ele sempre tem o melhor. Por isso que a palavra fala que a última palavra é a dele, né? Sim. Porque ele sempre tem o melhor. Mas calma, espera. Eu posso comentar? Pode. Sobre a oração pela outra pessoa, e muitas vezes Deus dá uma direção pra gente, de uma conversa difícil, que a gente tem que corrigir o outro, né? Sim. Então, ter essa conexão com Deus, esperar a resposta dele, é muito importante. E eu acredito que uma coisa que você trouxe também é, a mulher, ela tem naturalmente, e aí eu vou brincar, evolutivamente, inclusive, essa questão da fala, da Sim. comunicação. Sim. É muito mais natural para a mulher do que para o homem. Então, o momento de silêncio da oração, de ouvir o que é que Deus quer falar e aceitar o que ele disse e não tentar negociar, fazer a barganha, é muito difícil e desafiador para a grande maioria das mulheres. Não vou dizer para todas, mas para a grande maioria. E conseguir ter esse tempo de escuta, de pausa, é muito importante. E essa presença na presença de Deus é que vai trazendo alinhamento e vai revelando para nós quem nós somos, onde Deus quer que a gente esteja e para onde nós vamos. Exatamente. Porque quando a gente não permite essa conexão e esse retorno de volta de Deus, você só está falando e você só quer ser escutada. Então, muitas vezes, quando eu estou atendendo meus pacientes, né, e aí eles trazem problemas de casal, eu brinco, eu falo, gente, conversa de casamento dura uma semana. Bem isso. Depois você retoma de novo. E eu também ensino, e isso normalmente vem muito mais uma demanda das mulheres do que dos homens. Você precisa perguntar para o seu marido se ele quer que você resolva ou se ele só quer que você escute. E a mesma coisa falo para os maridos também. Você precisa perguntar para sua esposa se ela quer que você resolva ou se é só para você escutar. Porque tem dia que a gente só precisa desabafar. Só Então, um ouvir. dia eu estava indignada com uma coisa que eu nem lembro o que que era. E eu comecei a desabafar com meu marido. Aí ele começou a me dar orientações, eu fiquei irritada. Que naquele dia eu não queria orientação, eu queria só que ele ouvisse porque eu não ia ter o que fazer. E eu meio que senti que eu já sabia o que ele estava falando, né? E ele foi super acolhedor. Ele entendeu, aí ele ficou quieto, me ouviu e, né, tô te ouvindo, tô te olhando, tô aqui fazendo assim, né? E foi maravilhoso. E depois, em outro momento, ele pôde me orientar. Então, se a gente não permite que Deus fale conosco, ele não vai falar, ele vai ouvir. Porque a palavra garante que ele está sempre lá. Então, se a gente não escuta e não está disposta a ouvir de fato o que ele diz, porque pode doer bastante, né? Fica fácil. E aí você vai poder sair falando, poxa, mas Deus não escuta minhas orações. Eu acho que eu tenho que aumentar o volume porque o meu volume deve estar no mudo. Mas não, né? Ele sempre ouve, ele sempre está presente, ele sempre está disposto. Então, às vezes, eu pego e falo, nossa, Deus, tô com vontade de comer uma pizza. E alguém vai lá e paga uma pizza. Eu falo, gente, como é que é possível? Não, é possível sim. Ou então, eu tenho a endometriose. E eu, nossa, Deus, eu queria tanto ser mãe, mas já assim, ai, acho que eu não vou ser. Né? Então, vou adotar. Certo, tudo resolvido. Mas aquela coisa, né? Cada menstruação que vinha, eu falei, puxa vida, não foi dessa vez de novo. Não, mas tá tudo certo. Se veio a menstruação, porque Deus tá preparando o útero pra ter, né? Então, e a gente fica nessa negociação. Quando minha mãe teve câncer também, pra mim foi muito difícil, mas no outro sentido. De que, cara, eu fiquei triste, fiquei chateada, fiquei chocada com a possibilidade de perder. Percebi ainda mais a importância dela na minha vida. Mas era um triste que eu não consigo explicar por em palavras. Pela confiança em Deus. De saber que fosse acontecer, do que Deus decidisse na vida dela, o que não anulava as minhas orações de intercessão, assim como Davi, a partir do pecado dele, ele continuou orando até que a criança morresse, né? Não anulava esse meu momento de tempo de oração sobre ela. Mas uma paz no meio da dor que não dá para explicar. E isso só vem com a oração.
Então, se a gente não ora, não entrega isso e não. E assim, pode reclamar, pode, poxa, Deus, mas como é que pode um negócio desse, né? E ficar, demonstrar as emoções, porque aí eu, como psicóloga, né? As emoções são a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas da criação de Deus. Então, é pra gente sentir, né? E entregar isso para Ele. Então, se a gente não tem esse tempo de oração, todas essas coisas maravilhosas em Deus não vão acontecer. Não vão acontecer, né? Exatamente. Por isso que fala a importância que é orar e confiar, né? Não adianta você orar e não confiar. Só ora quem confia. Lene, me fala um pouco também sobre a mulher como intercessora dessa família, você que tem intercedido aí pela Dani, que graças a Deus ela aí alcançou, né? Algo muito precioso, se você quiser falar sobre, né? Usar até como exemplo, pode usar, fica à vontade. Ah, ela tem caminhado, graças a Deus. Mas existe algo muito poderoso quando a mulher decide interceder pelo seu lar, quando a mulher decide orar pelo seu lar. O trabalho da mulher como intercessora, ele é muito árduo. Às vezes, ele não é visto, às vezes é invisível, mas uma mulher que ora, ela sustenta a sua casa. Ela sustenta tanto ela mesma, que essa força que todas nós mulheres temos para equilibrar tantos papéis, equilibrar tanta coisa, vem de Deus. Às vezes a gente acorda. Eu criei o hábito de acordar e falar bom dia, Deus. Eu não faço orações pela manhã, não é o meu hábito, mas eu acordo e eu falo bom dia, Deus. E aí, quando eu entrava no escritório, eu falava assim: oi, Deus, a gente chegou aqui de novo, como se a gente tivesse chegado juntos para trabalhar. Então, essa força vem de Deus, porque às vezes eu acordo e falo, oi Deus, eu falo, meu Deus, como eu vou encaixar tanta coisa nesse dia, né? Eu falo, gente, 24 horas não é o suficiente, mas você fez com 24 porque dá, né? Então, vamos lá. É o que tem dito os memes hoje na internet. Vamos lá ver o que eu faço com esse leão de hoje, né? E aí, a gente segue o nosso dia e essa força, essa vitalidade que a gente tem para organizar vem de Deus. Vem das orações, de estar em contato diretamente com Ele, de orar e escutar e ter a sensibilidade dele, porque a ligação, você não vai lá e liga para sua amiga e fica só falando de um lado Sim. e ela não fala nada, Resposta, né? né? Tem que esperar a resposta também. E esperando a resposta, ele vai te orientar como ser a coluna do seu lar, né? A pastora Jo, vou chamar de pastora agora, ela fala que toda casa tem uma coluna. Às vezes é a mulher, às vezes não é. Mas você precisa identificar quando você é a coluna do seu lar e quando você precisa estar firme para seguir orando e intercedendo pela sua família. Eu sou, meu esposo também é cristão, mas dentro dos meus irmãos, do meu pai e minha mãe, eles são católicos, né? Então, da minha família primária, eu sou a única evangélica e cristã. E em muitos momentos a gente percebe que mesmo tendo outras crenças, em algum momento a sua intercessão ela é solicitada, né? Sim. Porque eles enxergam em você que você tem um contato mais direto com Deus, mesmo a gente sabendo que eles também podem fazer isso. Mas o nosso papel como intercessora é estar firme, orando por nós e orando por eles, para que a gente tenha uma oração estratégica, né? Para que possa chegar neles. Às vezes, a sua palavra de oração já anima aquela pessoa que está precisando, né? O meu marido, ele já vem de estar no meio evangélico há algum tempo. Ele é muito bom com as palavras, ele é muito bom de oração, mas quando é para orar por ele, ele fala: ora por mim. E quando eu oro, mesmo de forma simples, ele fala assim: nossa, essa oração é tão bonita. Sendo que eu sei que ele ora muito melhor do que eu. Para mim, ele ora melhor do que eu.
ele tem mais esse traquejo com as palavras. Ele fala assim: Nossa, sua oração é tão bonita. Obrigada. A minha irmã, ela se formou no Paraguai, ela é médica, se formou no Paraguai, e ela precisou fazer o processo de revalidação aqui no Brasil. E ela precisou fazer algumas provas práticas, fez a prova teórica uma única vez e passou pela glória de Deus, mas eu tive o prazer de poder acompanhá-la quando ela fez as provas práticas aqui no Brasil. E antes de entrar para a prova, também tive o prazer de ajoelhar nesse momento de reverência e orar e interceder por ela. E aquece o nosso coração, né? Quando a pessoa ela sabe que você está ali com ela e antes de fazer algo que é importante para ela, que ela vai precisar de foco ali, está esperando por saber que você está ali e falar, irmã, ora por mim aqui nesse momento que eu preciso da sua oração antes de fazer alguma coisa. E essa sua oração, a gente sabe que a nossa oração tem poder, foi Sim. nos dado poder por Jesus, pelo o próprio Filho de Deus, ele deixou o poder com a gente, e o poder que ela mesma tem também, né? Mas é tão legal quando a pessoa enxerga em você que você pode interceder por ela, e isso deixa ela mais confiante naquele Sim. momento, né? Porque do mesmo jeito que às vezes a gente pode orar pela gente mesmo, só que a gente procura alguém que talvez que você enxergue que tenha mais intimidade e que ore por você. E aí essa pessoa também vai te deixar mais animada, mais confiante. E é esse o poder que tem uma mulher que ora dentro de casa, né? Às vezes ninguém vê, às vezes a gente chora em silêncio, mas só que existe um Deus que escuta cada palavra que a gente fala, ou as palavras que a gente não consegue nem falar, né? Que consegue traduzir os nossos gemidos, que traduz os gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes quando a gente vai orar pela gente, principalmente, existem momentos que a gente não consegue nem falar. Você só fala assim, pai, eu estou aqui e chora. E chora um monte, e ele ainda assim ele vai escutar até mesmo o nosso choro e traduzir o que tem no nosso coração, né? Sim. E uma mulher que é coluna da casa, ou o homem também, ela decide estar ali pela sua família, assim como Josué fez, né? Josué decidiu, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Algumas coisas demoram a ter resposta. Sim. Nessa época de imediatismo, a gente acha que tudo vai ser respondido no mesmo dia, na mesma semana. Quando você ora por 1, 2, 3 meses, existem coisas que eu tô orando há 3 meses. Eu conheci pessoas que oraram por certas causas por anos, 15, 20 anos, e hoje em dia a gente não tem mais essa paciência, né, de orar e esperar em Deus. Mas ele tem o tempo certo para todas as coisas. E é muito importante que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo para tomar cada decisão, tanto na orientação da nossa própria vida, quanto na orientação da nossa casa, para que a gente siga com a decisão correta de Deus. Porque às vezes a gente tenta ajudar Deus, a gente tenta dar um passo que ele ainda não disse para tomar e a gente acaba tirando as coisas do prumo. Em um momento que eu estava orando também para tomar uma decisão muito importante, eu senti muito Deus falar comigo que eu precisava tomar uma atitude. Ele falou: você precisa tomar uma atitude, você precisa decidir. E eu estarei com você em, na atitude que você tomar, eu estarei com você. Então a gente precisa muito estar sensível para a gente ter direção e também para a gente orientar aqueles que estão debaixo das nossas orações, que estão debaixo dos nossos colunas, né? Como mulher de oração. É sobre isso que você trouxe, né? Foi uma coisa que a gente falou também, sobre seu modelo. Porque muitas pessoas, elas acham que elas convencem os outros por falar. Por brigar, por discutir, por tentar convencer com palavras.
Só que a nossa família não vai ser convencida por aquilo que a gente diz. Ela vai ser convencida por aquilo que ela vê todos os dias na nossa vida. Pela nossa fidelidade diária, nas pequenininhas coisas. Então, você vem para a igreja. Igreja é feita de pessoas, pessoas têm problemas e são problemáticas. Aí você chega em casa, você tem lá um parente, um filho, um irmão que você quer que venha para a igreja. E aí você começa a falar, poxa vida, e aconteceu isso aqui lá? O que essa pessoa está vendo? Qual que está sendo a igreja, né, a noiva de Cristo que a gente está mostrando para essas pessoas? É essa noiva que a gente mostra, essa igreja que a gente mostra que vai atrair ou não. Sim. Inclusive a igreja que nós somos. E aí só que assim, eu não aguento me complicar tudo. Eu também sou professora, gente, então vem isso. Gente, todo mundo aqui é meio que professor, Né? Então, aguardem, porque tem muito comentário. Eu ouvi uma frase que eu não consegui lembrar, eu anotei aqui para tentar lembrar, porque o jeito que eu ouvi a frase foi muito perfeita, mas eu vou falar meio torto. Que a mulher, ela define o lar. Então, o estado emocional da mulher define o lar. E quem define o estado emocional da mulher é o marido. Sim, eu vi isso. E isso é muito lindo e traz muita reflexão sobre a questão da mulher auxiliadora, como apoiadora, como co-participante da missão, né, que tem ali dentro daquela casa, daquela família, o homem ali no papel de sacerdote. É isso, né? É muito isso. E eu acho isso muito bonito. Então, a oração que o homem faz pela esposa e que a mulher faz para o marido é lindo. É uma declaração de amor diária. Sim. Então, muitas pessoas falam assim, meu casamento não tá legal, tal, não sei o quê. Mas se essas pessoas simplesmente orassem uma pelas outras, falando, né, para o outro ouvir essa oração, ou ali colocar a mão numa oração, num abraço mesmo que silenciosa, essa troca de afeto, de carinho, de cuidado, já ia salvar muitos casamentos. Já ia transformar muitos casamentos. Com certeza. Com certeza. Eu já fiz isso muitas vezes pelo meu esposo. E ele também já fez isso muitas vezes por mim. Eu sei. Eu sei porque nem sempre, quando a pessoa coloca a mão em você, que você já esteja dormindo, você vai continuar dormindo. Às vezes você acorda. E por mais que a oração seja silenciosa, o jeito que a pessoa te toca é diferente quando ela está fazendo uma oração. Então, houve uma época em que nós fazíamos isso. Algumas noites eu colocava a mão na cabeça dele, intercedia, deitado, gente. Não é levantar, não é pegar óleo. Se você quer fazer isso, amém. Mas eu estou dizendo numa situação específica. Nem tudo a gente precisa verbalizar em alta voz. Porque Deus escuta, como já foi dito aqui, aquele gemido mais profundo. Então, aí apresentava a situação, mesmo que fosse uma reclamação. Sim. Né? Mesmo que fosse para falar assim, Senhor, hoje ele me tirou do sério. Ele me fez passar raiva. Senhor, coloca a mão nele aqui, muda o jeito dele. Mesmo sem falar, Deus sabe. Né? E outras situações também, às vezes momentos de tristeza, momentos de angústia, de doença. Você vai falar com Deus, eu já falei inúmeras vezes com Deus da janela. Senhor, eu tô assim e eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo tomar, não sei para onde ir. E com calma ele foi ajeitando todas as coisas, todas as coisas. E mesmo sem eu saber explicar, o Espírito Santo tomou conta. Em casa, a gente precisa entender que o lugar da submissão não é da mulher ficar servindo de tapete, como eu digo para o marido. Ela tem uma submissão. Ele tem uma missão, mas nós também temos uma missão. Então, nós estamos numa submissão com ele. E isso tudo envolve oração no casal, envolve união com o casal. Vai tudo dar certo sempre? Não vai, gente. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente entende qual é o nosso posicionamento, como já foi dito, qual que é o nosso lugar, a nossa parte de intercessão, a nossa parte de ação, a nossa parte, o momento de abraçar, como diz lá em Eclesiastes, o momento de afastar. Então, a gente precisa entender qual que é a nossa identidade em Cristo para a gente poder agir em tudo isso. Porque muitas vezes nós precisamos sim nos levantar como intercessoras dentro do nosso lar,
Não porque o esposo não faça, mas porque o Espírito Santo te traz coisas pontuais. Que como nós somos mais detalhistas, às vezes o homem não consegue perceber, mas a gente percebe. A gente consegue ter esse leque mais aberto, assim, para falar com Deus. Então, assim, o negócio é pegar sua missão e seguir. É verdade, porque a gente pode até não ver no momento, né? Mas cada oração que a gente faz pela nossa família ou por cada uma das pessoas pode estar sustentando algo que já poderia ter caído por conta da oração. E a questão da oração com o esposo, com o marido, ela é muito, muito importante. É, quando você vai a um psicólogo ou alguma orientação, principalmente quando está passando por um momento de dificuldade no casamento, é pedido uma das orientações que vocês tenham momentos de conexão. E não existe momento de conexão maior Sim. quando você ora junto com o seu marido. É muito legal, porque às vezes a gente, em algumas experiências, orando com meu marido, você fala assim, que você tá falando com Deus, fala assim, Deus, melhora meu marido nisso, 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 já alfinetando, né? Porque às vezes Sim. você fala com Deus como seu É, pai, os perfeitos também acontece. aí você fala assim, aí você fala com Deus como ele seu pai, aí você não sabe se fala assim, ele como seu pai ou como o pai dele. Exatamente. Muito difícil. Aí você fala assim, pai, olha aqui, ele fez isso comigo. Mas dentro da oração a gente alinha essa missão, né? E você verifica e falando os dois junto com Deus, já vão se colocando ali pontos que vocês conseguem resolver diante de Deus. Sim. E vocês apresentam juntos os planos que você tem. Quando tem essa rotina de oração dentro do casamento, a missão fica muito mais fácil. E a gente sabe que existem mulheres que não têm esse momento de conexão com o marido, essa abertura, e às vezes o papel da mulher quando ela está sozinha e não tem um sacerdote dentro de casa, fica mais difícil. Sim. Mas em algum momento você pode estar orando sozinha, mas peça para Deus, peça para que Ele consiga, caso você não tenha nesse momento, que ele consegue tudo, gente, mas que você consiga alcançar em Deus essa maravilha que é ser submissa sem ser subjugada. Porque são coisas bem diferentes. E aí peça para que Deus, junto com a sua intercessão, que ele consiga moldar o seu marido, aquele que é o varão perfeito, como Deus descreveu. Que eu estou falando, eu acho que Deus é pai de menina. Ele é pai de menina. Ele colocou. Tá escrito aqui. Às vezes a gente olha para a mulher de Provérbios 31 e você fala, meu Deus do céu. Mas você vê que ali você tem o poder, né, de direcionar a sua vida. E ele deixa muitas orientações para como o marido precisa tratar a sua esposa. E eu tinha visto também que a mulher determina o humor do lar, mas o marido Sim. determina o humor da esposa, né? Então, que você consiga orar, caso você não tenha, que você consiga, que você ore e Deus vai te dar orientações para que você tenha um varão perfeito em casa. Porque a mulher que intercede sozinha deixa ainda um pouco mais essa parte mais pesada. Mas como eu falei, existem orações que você faz hoje que estão sustentando coisas que poderiam ter desmoronado caso você não estivesse ali. E não subestime o poder da oração de uma mulher, pois tem muita força e faz acontecer muitos milagres. É isso aí. É isso aí, gente. Nós já estamos encaminhando para o fim, né? E eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês aí, mulheres. Depois deixa um comentário aí para a gente, né? Que nós vamos estar respondendo. Nós temos acesso aí, estamos gravando, vamos soltar o vídeo depois. Mas depois vamos ter acesso às mensagens que vocês deixarem aí. A dúvida, às vezes você que está passando por um momento difícil, está precisando de uma mulher para te auxiliar, né? Nós somos aqui mulheres que oramos, que estamos vencendo todos os dias. Não somos super mulheres, né? Mas somos mulheres fortes em Deus.
Por isso que é o tema, a força da mulher que ora. Senão nós colocaríamos aqui, então, só a mulher que ora. E não é sobre a mulher que ora. Porque você pode dizer, eu oro. Mas é a força da oração. Então, quero deixar aqui, muitas mulheres vivem cansadas, sobrecarregadas. Manda mensagem aqui para nós. Alguma se sente culpada por não conseguir longos momentos de oração? Nós vamos te dar dicas de como você ter pequenos minutos de oração, mas com eficácia. Mas Deus não procura a perfeição espiritual. Porque às vezes você quer, como nós já falamos aqui, né? Tirar períodos longos de oração, ajoelhar e tal, e você acha que só essa oração que é válida. Não, Deus, ele procura relacionamento. E o relacionamento não é só aquele momento que você tira ali para ajoelhar e orar. É o seu dia a dia. O dia inteiro você pode ter relacionamento com Deus. Pequenos momentos, como Deus ao longo do dia, pode fortalecer profundamente a sua fé. Falamos aqui também sobre isso, né? Pequenos momentos que você tira, às vezes você vai tomar uma água, às vezes você vai ao banheiro, às vezes você está ali numa reunião, algo pesado, que aí você perde até ali um pouco a sua paz, sai um pouquinho de cena e tem essa conexão com Deus. Pode ter certeza que ali, quando você se direcionar ao Pai, você vai encontrar o seu equilíbrio de novo. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a nossa razão como mulher, até mesmo dentro da nossa casa, porque no momento que é para nós ficarmos em silêncio, nós não temos ficado em silêncio. Eu tenho falado muito por esses dias, que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Menos barulho e mais silêncio. Porque é no silêncio que você consegue ouvir a voz de Deus. É no silêncio que você se permite ser conduzida por alguém quando está falando com você. Duas pessoas falando ao mesmo tempo não é possível. Vocês viram que nós estamos aqui em 4 mulheres, super desafiador, né? 4 mulheres falando, mas nós conseguimos aqui, para a glória de Deus, ouvir uma a uma, né? Cada um fazendo a sua colocação, e quando cada uma delas fala, a gente também aprende. Eu aprendi muito mais ainda aqui nessa conversa, nesse podcast. Tenho certeza que vocês também, Sim, né, com meninas? certeza. E isso é maravilhoso, a gente poder se permitir, né? Essa é a palavra. Se permita, porque você vai ser uma mulher forte, em nome de Jesus. Para finalizar aqui, eu quero colocar 2 questões que eu gostaria muito que as meninas respondessem aqui, para mim. Como manter uma vida espiritual em meio à correria, já foi falado. Posso acrescentar uma coisa? Pode nessa sim. parte de prática? Pode. A Josi falou do trabalho, né, das diversas situações. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa, não vou falar qual, as pessoas falam deles, mas eu passei a chegar mais cedo do horário de trabalho, então era uma empresa que eu abria ali, participava dessa parte, e eu chegava mais cedo para orar em cada cadeira, em cada mesa, tanto pelos meus pares, quanto pelos meus clientes. Porque, assim, o nosso trabalho ali era resolver problema o dia inteiro. Então, eu comecei a chegar mais cedo. Gente, como mudou o ambiente? Sim. As pessoas sabiam que eu estava orando? Não. Mas elas chegavam, tinha um cheiro diferente, um clima diferente. Então, são várias formas que a gente vai conseguindo encaixar. E eu faço isso sempre? Não. Né? Então, existem momentos também da vida, dentro de toda essa correria que a gente tem, que a gente vai encaixar alguns propósitos, algumas formas de orar, né? Algumas estratégias para ser efetivo para aquele tempo. Né? Exatamente, eu ia até falar isso agora. Se existe um horário ideal para orar, ou Deus não ouve em qualquer momento, né? E essa colocação que você fez foi fantástico. Como transformar tarefas do dia a dia em momento de comunhão com Deus? Aquilo que se tornava pesado, esse ato que você colocou ali, trouxe comunhão para aquele ambiente. Sim. Então, são pequenos detalhes. Não, é o que nós temos falado aqui. Não é a quantidade, é a qualidade. E como você faz. E nós estamos encerrando por hoje, né? Mas para encerrar aqui, eu quero deixar uma frase para cada uma das meninas, né? Queremos deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Vamos dizer, nessa tarde, nessa manhã, no seu horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, né? Deus, ele não espera a perfeição. Ele espera um coração disposto. Vamos lá, Stephanie. Mesmo no meio da correria. Deus ouve cada oração sincera.
Uma mulher que ora pode transformar o ambiente da sua casa, fortalecer a sua família e impactar gerações. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Uma coisa que eu quero só frisar: seja sempre muito sincero com o Pai. Muito sincera com o Pai. Porque dele nada se esconde. Como eu disse, a gente pode estar lá no fundo do abismo. Ele nos encontra. Então seja sincero, porque as palavras que saem da nossa boca, às vezes, não são realmente os sentimentos, os pensamentos que nós temos. E ele conhece. Então, independente das suas palavras, o seu coração sincero vale muito mais. Se não tem o que dizer, só fique quieto em comunhão com ele, mas seja sincero, amém? Amém. Esse aí nós agradecemos, né? O mês da mulher, nós queremos deixar essa mensagem aqui. E eu creio que nós vamos voltar com mais novidade daqui uns dias. Né, meninas? Que Deus abençoe, que vocês tenham aí um restinho de mês das mulheres abençoado no nome do Senhor Jesus. E você querendo nos conhecer, querendo estar mais perto de cada uma de nós temos a nossa ICB, tem o ICB Jardim Colonial, que fica ali na Risate Takabayashi, número 523. Nós temos aqui, Stephanie, fala que o endereço da nossa igreja, sede. Rua Sebastião Garcia Gimenez, número 55, no bairro Runópolis, em Atibaia. E nós E aí temos os cultos, né? De Isso. quarta, sexta e aos domingos. Isso mesmo, mulherada. E lá no Jardim Colonial nós temos culto às quinta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas da manhã. E lá, todos os domingos, nós temos um café todo especial esperando por você. E nós temos também a Jaque, né, com o endereço lá da nossa CB Atibaia. Bom Jesus os perdões. Bom Jesus os perdões. Você já vai para lá já sabendo que você vai ser perdoado, amém? Então fica na Rua Colômbia 310, nosso pastor Antônio Márcio, nós temos o pastor Gilmar, pastor Felipe, que ajudam, auxiliam lá. Os nossos cultos são às terças, sextas e domingo. Terças e sextas, 19h30, aos domingos, às 18 horas. Vai ser muito bom se você for. Sim. Eu vou estar lá para te abraçar, vai? É isso aí. Eu esqueci de falar o horário de Atibaia. É. Então, quarta e sexta, 19h30 e no domingo, às 19 horas. Então, mulherada, só venha!